5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi José Ocean, de Belém do Pará. Alô, meu Belém do Pará, mais uma vez participando aqui do canal. Aí, José Ocean, a música que você pediu. Muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Aí, muito legal. Minha querida e linda turma de segunda série de História, nesse dia 10 de agosto, faça como José Ocean de Belém. Se inscreva aqui no canal do YouTube, do nosso canal, e peça a sua música, que eu prometo que coloco a música aqui para tocar. Tá legal? Então, nós estamos nesse momento comemorando 7.364 visualizações do nosso canal. Então, não bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, hora de separar as crianças dos adultos. Nada disso. Vamos para a era Vargas, vamos à correção da prova. Então, na primeira questão, nós colocamos assim, podemos afirmar que a Semana de Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal em São Paulo, no ano de 1922, mostrou a inquietude de um grupo de intelectuais diante do atraso brasileiro, onde a Semana de Arte Moderna produziu uma verdadeira ruptura com a tradição artística brasileira, dando início ao processo de mudanças culturais e políticas que renovaram as condições de vida no Brasil, assim como a valorização de uma linguagem brasileira, o reforço da relação entre cultura e nação, crítica política às oligarquias, afirmação de uma cultura nacional, intensificação de estudos sobre folclore e cultura popular, recepção de tendências modernistas nas artes e muito mais. Logo no início nós falamos isso. Tá certinho a questão. Verdadeiro. A 2 diz assim, sobre a era Vargas, entende-se como o período da história do Brasil entre 1930 e 1945, quando Vargas governou o Brasil por 15 anos e de forma contínua, e compreende o governo provisório, o governo constitucional e o novo, sendo esta época um divisor de águas na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. Questão está correta. E a 3 diz assim, é correto afirmar que o Estado Novo não pôde ser dissociado da Revolução de 1930 e que a adoção do federalismo pela Constituição de 1934 serviu para libertar e despertar os poderes locais corrompidos e corruptores derrubados do poder em 1930? Questão verdadeira, certinho. A 4 diz assim, Vargas acreditava ter chegado o momento de resolver o problema representado pela resistência do Estado de São Paulo ao projeto nacional que ele representava. A classe dominante brasileira, mais ligada ao capitalismo americano, mais precisamente do setor pecuário, instalado no sul do país, tinham interesse em desalojar os paulistas do poder, mais precisamente pela sua qualidade de executores diretos na influência inglesa? Verdadeiro, questão. Então, a 5 diz assim, no dia 10 de novembro de 1937, foi proclamado o Estado Novo, tendo início um período de 8 anos de regime ditatorial. Este golpe foi, na verdade, dirigido contra São Paulo. A não realização das eleições enfraqueceu, de modo geral, as oligarquias agrárias. Perfeito, questão verdadeira. A 6 diz assim, a Constituição do Estado Novo
autoritária em sua disposição política, era nacionalista na ordem econômica que a definia. Politicamente, era um retrocesso em relação à Constituição de 1934, mas, economicamente, acentuava o perfil nacionalista. Getúlio Vargas, enquanto líder da Revolução de 1930, tinha o apoio de forças heterogêneas, onde a burguesia industrial beneficiária da Revolução de 1930 tinha a esperança de impedir ou neutralizar a intervenção do Estado nas relações industriais e de trabalho, limitando seu papel primordialmente na repressão da agitação sindical, e Vargas deixou claro que, embora tivesse vínculos com os industriais, não tinha a menor intenção de abandonar a legislação social e trabalhista anterior. Perfeito. A questão está certinha, Vargas foi muito pontual nessa questão. Em 1945 e 1954, o Exército exprimiu o temor da classe média diante do caráter mais popular de que se revestia pouco a pouco o regime. O Partido Democrático, os setores vinculados, tinham como meta o controle do governo paulista, com a adoção de medidas liberais. As forças heterogêneas que apoiaram Vargas não estavam compromissadas com a organização dos trabalhadores. A Igreja Católica e a burguesia industrial pressionaram o Estado a aceitar um sindicalismo católico no lugar do sindicalismo legal, mas sob o patrocínio financeiro dos industriais e com o apoio da Igreja, não tiveram êxito, prevalecendo o sindicalismo legal. A resposta está verdadeira. Eu coloquei o não na forma grifada, coloquei maiúsculo. A 8 diz assim: foi no ano de 1938 e com base na Constituição de 1937 que o governo nacionalizou as reservas brasileiras de petróleo, alvo de cobiça de grupos multinacionais, como a Shell e a Standard Oil, que estavam interessados em comprar áreas presumidamente petrolíferas para mantê-las como reserva. Olha só. Deu-se o primeiro passo para a longa caminhada que levou à criação da Petrobras em 1951. O projeto de construção de refinarias foi adiado com a chegada da Segunda Guerra. Não houve reações dos Estados Unidos contrárias, pois havia interesses de aproximação com o Brasil para um possível apoio na guerra que estava por vir, devido à base de Natal ser cobiçada por estar situada em ponto estratégico. Falamos bastante sobre isso, né? Questão fácil também, fácil, verdadeira. Vocês não podem esquecer daquelas dicas. Algumas coisas que são colocadas no quadro, que vão levar vocês a estar pensando que são questões importantes, que pode ser que caia na prova. Nossas problematizações, às vezes, a gente faz uma ênfase a mais, dá uma ênfase mais a uma determinada questão. Não pode esquecer também de ler a prova todinha, do início ao final, para depois começar a fazer a prova. Não precisa fazer do início, faz o que você achar mais fácil, tá legal? E vai, ponto a ponto, vai derrubando as questões, vai acertando, com certeza. A questão 9 diz assim: o governo Vargas é até hoje estigmatizado, acusado de inspirar-se na legislação fascista de Mussolini para elaborar a Carta Trabalhista. Os dois primeiros a elaborar a legislação trabalhista eram socialistas, Joaquim Pimenta e o professor Evaristo de Moraes Filho, que em seu livro fez críticas contundentes ao governo, mas ressalvando ter a lei trabalhista mais identidade com a lei francesa, logo longe de ser fascista. Também pelo fato de que o fascismo se apoiar em um único partido político, e Vargas nunca se apoiou em nenhum dos partidos, inclusive ajudou a criar. Né? Falamos ali na aula sobre o PTB, que ele ajudou a criar, né? E ele não se apoiou. Então Vargas pode ser chamado de ditador, fascista não. A 10 diz assim, ó: o presidente dos Estados Unidos, na época era o Roosevelt, dizia que o New Deal, ou seja, aquele programa de reforma econômica e social dos estadunidenses, gosto de frisar isso, nada de americano, estadunidense, tinha dois criadores, sendo ele e Vargas,
Então, este também pode ser um fator marcante de que Vargas, ao entrar na guerra, não foi motivado por opção ideológica, mas sim por aquilo que representava menos risco à soberania do país e ao projeto nacionalista que se iniciara com a Revolução de 1930, questão perfeita. Tá legal? Não vou me estender mais. Lembrando que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Deixo um beijo grande no fundo do seu coração. Peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. E fiquem bem e até a próxima. Tá legal?